Olá, amigos do canal. Eu estou trazendo para vocês uma pérola do misticismo, que até hoje é estudado por muitos e cujas definições divergem entre a sociedade em geral. Desculpe se tem gente nova por aqui, eu preciso me apresentar. Eu sou Armando Damit, professor e economista, mas eu gosto mesmo de ser professor, pois assim foi durante toda a minha vida. Eu só peço uma coisa, que você se inscreva no canal, dê o seu like, faça seus comentários para que o canal permaneça vivo, transmitindo história, misticismo, tecnologia e curiosidades. Voltando ao início da nossa conversa, o vídeo de hoje, apesar de ser místico, ele tem um pouco de tudo. Nós vamos ver a introdução. Como vocês viram, tem um pouco de tudo nesse vídeo. E nós vamos começar por um assunto que até hoje se descobrem coisas, que é o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é um antigo texto funerário egípcio, geralmente escrito em papiro, e usado desde o início do Império Novo, cerca de 1550 a.C. O nome egípcio original para o texto é traduzido como Livro do Surgimento do Dia. Livro é o termo mais próximo para descrever a coleção solta de textos constituindo uma série de feitiços mágicos destinados a auxiliar a jornada de uma pessoa morta através do Duat, ou submundo, e na vida após a morte, pois foi escrito por muitos sacerdotes durante um período de cerca de 1000 anos. A cena que está sendo mostrada é do papiro de Runefer, de 1275 a.C. Ele mostra o coração do escriba Runefer sendo pesado na balança de Maat contra a pena da verdade, por Anubis, com cabeça de chacal, enquanto Thoth, com a cabeça de Ibis, escriba dos deuses, registra o resultado. Se o seu coração for igual ao peso da pena, Runefer pode passar para a vida após a morte. Caso contrário, ele é contido pela criatura devoradora, Amit, composta pelo mortal crocodilo, leão ou hipopótamo, que vocês podem ver na parte mais baixa do papiro. Carl Richard Lepsius introduziu para esses textos o nome alemão Totenbusch, traduzido como Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, que era colocado no caixão ou câmara mortuária do falecido, fazia parte de uma tradição de textos funerários, que inclui os anteriores textos da pirâmide e textos do caixão, que foram pintados em objetos, mas não escritos em papiro. Alguns feitiços incluídos no livro foram extraídos dessas obras e datam do 3º milênio a.C. Outros feitiços foram compostos posteriormente na história egípcia, dos séculos 11 a 7 a.C. Vários feitiços que compõem o livro continuaram a ser escritos separadamente nas paredes das tumbas e sarcófagos, como sempre foram os feitiços originais. Não havia um livro dos mortos único ou canônico. Os papiros sobreviventes contêm uma seleção variada de textos religiosos e mágicos e variam muito em sua ilustração. Algumas pessoas parecem ter encomendado suas próprias cópias do Livro dos Mortos, talvez escolhendo assim os feitiços que consideravam mais vitais em sua própria vida após a morte. O Livro dos Mortos era mais comumente escrito em escrita hieroglífica ou hierática,
em um pergaminho de papiro e ilustrado, retratando o falecido e sua jornada para a vida após a morte. O melhor exemplo existente do livro egípcio dos mortos na antiguidade é o papiro de Ani. Ani era um escriba egípcio. O papiro foi descoberto por Sir Wallis Budge em 1888 e levado para o Museu Britânico, onde reside atualmente. Como era organizado o Livro dos Mortos? Vamos ver. Quase todo o Livro dos Mortos era único. Era uma mistura diferente de feitiços extraídos dos textos disponíveis. Durante a maior parte da história do Livro dos Mortos, não houve ordem ou estrutura definida até o estudo pioneiro de Paul Darguet, em 1967, sobre os temas comuns entre os textos. Os egiptólogos concluíram, então, que não havia nenhuma estrutura interna. Apenas a partir do período Site da 26ª dinastia, pode-se dizer que existe uma ordem definida. Ele tende a organizar os capítulos em 4 seções. Capítulo 1 a 16, o falecido entra na tumba e desce ao submundo, e o corpo recupera seus poderes de movimento e a fala. No capítulo 17 a 63, há uma explicação da origem mítica dos deuses e dos lugares. O falecido é feito reviver para que ressurja renascido com o sol da manhã. Os capítulos 69 a 129, o falecido viaja pelo céu na barca do sol, como um dos mortos abençoados. À noite, o falecido viaja para o submundo, para comparecer perante o tribunal de Osíris. Capítulo de 130 a 189, tendo sido justificado, o falecido assume o poder no universo como um dos deuses. Esta seção também inclui vários capítulos sobre amuletos de proteção, provisão de alimentos e lugares importantes. A primeira tradução do Livro dos Mortos foi publicada em 1842 em língua alemã pelo egiptólogo Carl Richard Lepsius, traduzida com base no Papyrus de Lufang, na época ptolomaica, e guardada no Museu Egiptólogo de Turim. Lepsius dividiu esse papiro, um dos mais completos, em 165 capítulos numerados, um capítulo por cada fórmula mágica distinta. Em 1881, o holandês William Plate publica 9 capítulos adicionais, de 166 a 174, mas que foram ignorados pelo suíço Harry Edward Daville. Esse último revelou os seus próprios capítulos adicionais, de 166 a 186, baseado em diferentes papiros do novo Império Egípcio. Em 1898, o inglês Sir Wallis Budge publicou uma tradução baseada nos papiros que remontam na 18ª dinastia egípcia, até a dinastia ptolomaica. A sua edição cresce com os capítulos 187 a 190, retirados do papiro de Ani. Hoje, guardados no Museu Britânico de Londres, as edições modernas do Livro dos Mortos são compostas por 200 capítulos, que são as fórmulas encontradas nos papiros preservados ao longo dos séculos. Nenhum dos papiros conhecidos apresenta o mesmo número de capítulos e ilustrações. Entre os mais conhecidos, temos Papiro de Ani, com um total de 24 metros, que, como já disse, está atualmente no Museu Britânico, em Londres.
A curiosidade está em saber como é que ele foi formado. O Livro dos Mortos data da época do Império Novo, período da história do Antigo Egito, que se inicia por volta de 1580 a.C. e termina em 1160 a.C. No entanto, a obra recolhe textos mais antigos, do Livro das Pirâmides, que é do Império Antigo, e do Livro dos Sarcófagos, do Império Médio. No Império Antigo foram gravadas várias fórmulas mágicas sobre os muros dos corredores e das câmaras funerárias das pirâmides de Saqqara, pertencentes a vários reis da quinta e sexta dinastias, que são as Unas, Tete, Pepe I, Merenré e Pepe II. Esses textos são conhecidos como textos das pirâmides. Nesta ocasião, a possibilidade de uma vida após a morte era apenas acessível aos faraós e aos sacerdotes. A partir da sétima dinastia egípcia, há uma democratização da possibilidade de ascender a uma vida no além. Esta não será mais reservada apenas ao soberano, mas também aos nobres e aos altos funcionários, e mais tarde a toda a população. Durante o Império Médio, os textos usados pelos reis foram modificados, mas sempre mantinham a sua função de ajudar o morto no caminho do além. Os textos passaram a ser escritos no interior dos sarcófagos, tanto dos nobres quanto dos funcionários, sendo por isso conhecidos como textos dos sarcófagos. Durante o Império Novo, reuniram-se textos funerários dos períodos anteriores, textos das pirâmides e textos dos sarcófagos, ao mesmo tempo que se redigiram novos textos, escritos em rolos de papiro e colocados junto às múmias nos túmulos. Estes textos passaram a se chamar Livro dos Mortos. A chamada Recensão Tebana, escrita em hieróglifos e mais tarde em hierático sobre papiro, encontra-se dividida em capítulos, sem uma ordem determinada. Esta versão foi utilizada entre a 17ª e a 21ª dinastia egípcias, não apenas pelos faraós, mas também pelas pessoas comuns, porque uma vez que já estava democratizado o trabalho do Livro dos Mortos. Na Recensão Saíta, foi usada a partir da 24ª dinastia do século VII a.C. e até o fim da era ptolomaica, quando então fixou-se de forma definitiva a ordem dos capítulos. Bem, este vídeo não acaba por aqui, porque nós temos também o Livro Tibetano dos Mortos. Seria a mesma coisa? Eu não gostaria de responder. Eu vou deixar por conta de vocês que façam então a reflexão sobre os dois livros. Mas o que é que se sabe sobre esse livro? O Livro Tibetano dos Mortos está escrito em 35 idiomas. Bardo Todol, em que bardo é transição e Todol é libertação, denominado também de a grande libertação pela auscultação durante os estados intermediários, ou ainda liberação através da escuta. É um texto pertencente a um ensinamento maior, que é o Dharma profundo, da autoliberação através da meditação, nos deuses pacíficos e irados. No Ocidente, é chamado de Livro Tibetano dos Mortos, como referência ao Livro dos Mortos do Antigo Egito. É um texto tido como sagrado no Tibete. A intenção de criar a consciência de uma pessoa através de momentos a serem experimentados por ela após a morte, segundo o texto, compreendido entre a morte e o renascimento. Além disso, o livro contém capítulos que abordam
os sinais da morte e os rituais a serem realizados para o funeral do corpo. Seu conteúdo é fundamental para os processos de iniciação nas escolas budistas tibetanas. Pertencente à literatura Nyingma, é o texto tibetano mais célebre internacionalmente. A tradição do budismo tibetano considera-o como um dos maiores tesouros da Terra, cuja compilação data do século VIII depois de Cristo. Se essa atribui ao grande mestre do Tibete, Padmasambhava. Por ordem sua, o livro foi escondido para que no futuro fosse encontrado. Assim, em meados do século XIV, conforme tinha sido almejado, o Terton, que significa tibetano descobridor de tesouros da prática budista, Karma Lingpa, que viveu de 1326 a 1386, o encontrou no interior de uma gruta nos arredores do Himalaia. No Ocidente, foi dado a conhecer pela primeira vez em 1927, logo no século XX, através da tradução de Walter Evans Wentz, tradução esta para o inglês. Nessa foto, ele aparece à direita do Lama. Não se sabe ao certo há quantos milênios surgiu o bardo Todol. É uma tradição oral, transmitida ao longo do tempo. Não existem registros de sua origem. Oriunda da antiga religião Bon, a análise e compilação somente ocorreu no século VIII d.C., com supervisão de Padmasambhava, o santo guru Rinpoche, o primeiro lama da sociedade tibetana, como se a segunda encarnação de Siddhartha Gautama, o Buda. O livro tibetano dos mortos afirma não apenas que a consciência persiste após a morte, mas também que é possível morrer, de modo que seja atingido a clareza da consciência e a compreensão do real. Na tradição tibetana, o livro é lido por um monge ao moribundo, geralmente em voz alta, e continua a ser recitado por 49 dias após o seu falecimento. Os tibetanos acreditam que ainda após a morte, o princípio de consciência permanece em contato com o local de falecimento e ainda pode assimilar as mensagens transmitidas pelo monge. Dessa forma, acredita-se que uma pessoa que passe pela grande cirurgia da morte com conhecimento sobre o outro lado da vida, podendo então saber como se conduzir nos diferentes estados de consciência nos planos da morte. Nesse sentido, o Livro dos Mortos do Antigo Egito possui uma intenção semelhante, que é auxiliar o moribundo na passagem pelo limiar da morte e servir como guia para a vida da alma. O livro foi revelado ao Ocidente pelo Dr. W. Evans Wentz, pesquisador da Universidade de Oxford, que traduziu e examinou seu conteúdo, lançando-o em 1927, quando então lhe deu o nome de Livro Tibetano dos Mortos. Em uma de suas edições, Carl Jung escreve um prefácio analisando o texto a partir de um ponto de vista psicológico, afirmando que este livro revela os profundos segredos da alma, e ele declara: todo leitor forçosamente irá perguntar se esses antigos sábios lamas não poderiam ter vislumbrado mesmo outras dimensões, arrancando com isso o véu de um dos maiores mistérios da vida. O livro aborda os seguintes fundamentos. Primeiro, a eternidade da consciência.
A consciência que perfaz a realidade para si mesma persiste após a morte. Essa ideia é abordada em todo o livro, onde enfatiza claramente que a verdade não pode ser encontrada na rede de ilusões do mundo, mas apenas no esplendor da percepção de planos superiores, que se dá através da ascensão da consciência. Planos de existência. O Bardo Todol descreve os diversos estágios ou níveis de percepção que se dão pela ascensão ou queda da consciência. Terceiro, a clara luz primordial. A luz criada no fundo do túnel, como todos sabem, é relatado em algumas experiências de quase morte. O livro diz: o teu ego e teu nome estão em fins de acabar. Estás pondo-te em frente à maravilhosa clara luz primordial. Para os lamas tibetanos, a compreensão da clara luz é a percepção da luz que surge da essencialidade de si mesmo. Quarto, a experiência da verdade. Quando o corpo e a mente se separam, experimentas uma rápida visão da verdade, pura, sutil, radiante, brilhante, vibrante e gloriosa. Quinta, a compreensão da realidade. O princípio da compreensão da realidade, do vazio supraessencial, ausência de formas, objetos, tempo e espaço, não pensamento, não visão, não cor, é vazio. Esse vazio não é o nada, afirma o livro, mas é pleno de consciência e realidade. Este é o estado de perfeita iluminação. Afinal, é a assimilação da clara luz primordial. Sexto, a perda do ego. Agora vais experimentar 3 bardos, 3 estados de perda do ego. O que o livro chama de jogos de alucinações fantasticamente variados. São as formas percebidas por aqueles que acabaram de morrer, isto é, a visão das formas, pensamentos vividos e experimentados nesta última sua vida. Segundo o livro, vemos aquilo que criamos mentalmente ao longo da vida. Para ti, é suficiente saber que estas aparições são as formas dos teus próprios pensamentos. Diz o livro: medita calmamente sobre o conhecimento de que estas visões são emanações de tua própria consciência. Dessa maneira, podes obter conhecimento próprio e liberta-te. No retorno ao plano dos nascimentos e mortes, a alma aguarda a sua libertação. Sétimo e último é o renascimento. O livro tibetano dos mortos declara: assim como a terapia de vidas passadas, que é possível prever a personalidade da próxima vida, segundo o fluxo kármico do espírito. O Bardo Todol não dá detalhes sobre isso, mas indica: é chegado o tempo de retornar. Faça a seleção de tua personalidade de acordo com os melhores ensinamentos. Escuta bem os sinais e as características do nível de existência que aparecerão ante a ti em sinais premonitórios. Reconhece-os. A oitava passagem é a união com o feto. Pouco antes do nascimento, o futuro encarnado se vê compelido e desejando unir-se a um feto. Teu estado mental agora afetará seu posterior nível de ser. Isso prediz que antes do nascimento e mesmo antes da fase intrauterina, nosso estado mental e nossa predisposição psíquica
podem influenciar a geração do feto, o nascimento e as tendências futuras, diz Siddhartha Gautama, o Buda. Ó nobre filho, é chegado o momento daquilo que determinam morte. Não te apegues mais a esta vida por fraqueza ou covardia. Não sejas fraco. Não te apagues. Lembra-te que a preciosa verdade agora a ti se revelará. A tua vida chegou agora ao fim. Estás avançando para a presença de Yama, o rei da morte. No caminho não há nenhum lugar para descansares. No entanto, não arranjaste provisões para a tua viagem. Muito parecido com o que diz o livro dos mortos egípcio. Para finalizar, vamos abordar mais um livro. Necronomicon, ou Al-Lazif, no original árabe, escrito em 34 idiomas. É um livro fictício, criado por Lovecraft, autor americano de ficção científica, horror e literatura fantástica. Segundo o próprio Necronomicon, teria sido escrito em Damasco por volta de 730 d.C. por Abdul al-Razed, um poeta árabe louco, originário de Senaa, no Iêmen. O Necronomicon é o mais famoso livro fictício dos mitos de Cthulhu, nome dado pelo escritor Augusto Derleth à mitologia criada por Lovecraft, e aparece em grande parte de suas obras. O livro conteria fórmulas mágicas ligadas à magia negra e aos antigos, seres descritos especialmente em 2 contos, Nas Montanhas da Loucura e A Sombra Perdida no Tempo. Al-Lazif é seu título original em árabe. Segundo Lovecraft, Azif é o nome usado pelos árabes para designar aquele barulho noturno produzido pelos insetos, que supõe ser o uivo dos demônios, nome dado à tradução em grego e pelo qual ele é mais vulgarmente conhecido, Al-Azif. Seu significado não é unânime e são apontadas várias traduções possíveis. As mais comumente utilizadas são Livro dos Nomes Mortos, Livro das Leis Mortas, Imagens da Lei dos Mortos e Livro em Memória dos Mortos. O Necronomicon é um grimório. O que é um grimório? São coleções medievais de feitiços, rituais e encantamentos mágicos, atribuídos a fontes clássicas hebraicas ou egípcias, onde são descritos numerosos rituais para ressuscitar os mortos, contatar-se com entidades sobrenaturais, viajar por outras dimensões onde habitam estes seres, trazer de volta à Terra antigas divindades banidas e aprisionadas, e etc, etc, etc. É mencionado ainda que a sua simples leitura basta provocar a leitura e a morte. Embora o livro seja considerado fictício, Lovecraft forneceu inúmeros dados supostamente reais a respeito da sua origem e sua história. Indicou, por exemplo, que o livro foi banido pelo Papa Gregório IX em 1232, logo após a sua tradução para o latim, e que dos exemplares ainda existentes, um está no Museu Britânico de Londres e o outro na Biblioteca Nacional em Paris. Graças a isso, e apesar do autor ter insistido em numerosas ocasiões que o livro é pura ficção, existem relatos de pessoas que acreditam piamente que o Necronomicon é um livro real. Alguns escritores produziram e apresentaram Necronomicons diversos. Um desses tais escritores
foi o italiano Frank Rippel, fundador de uma escola de mistérios, a Ordem Rosa Mística. Em um de seus livros, La Magia Lunar, Rippel fornece uma tradução em castelhano do verdadeiro Necronomicon, que, segundo Rippel, teria sido formulado há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. O Al-Azif seria uma versão espúria, adulterada através dos tempos. O Necronomicon da Ordem Rosa Mística fundamenta uma série de rituais da Ordem, e há quem acredite que todas as entidades nele citadas são reais. Mais uma semelhança com o livro dos mortos dos egípcios. Antes de encerrar, eu poderia acrescentar o livro dos espíritos, ou Livro des Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, publicado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob pseudônimo de Allan Kardec. É uma obra que contém princípios do espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos de espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Entretanto, o vídeo ficaria longo demais. Mas finalizo acrescentando que este livro, o Livro dos Espíritos, é usado até hoje, embora a Igreja Católica, a 1º de maio de 1864, tenha incluído a obra no Index Librorum Prohibitorum, o catálogo das obras, cuja leitura é vedada aos seus fiéis. Amigos do canal, este foi um vídeo macabro, denso, bastante sobrenatural. É o mais denso que já fiz e que eu tentei amenizar ao máximo para ficar acessível a todos. Eu espero que tenha conseguido. Assim sendo, vamos ficando por aqui. Se gostaram, comente e compartilhe. Dê seu like. Um grande abraço a todos e até breve com mais um vídeo do Canal do Conhecimento.